Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bom dia, bispos, obreiros, auxiliares de pastores, colaboradores, esposa de pastores. Nesta manhã de domingo, aqui diretamente do Jardim das Oliveiras, vamos dar continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João, capítulo 5. Eu li o versículo 4, mas antes de o fazê-lo, deixe-me orar, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Senhor abra o entendimento de nós, Teus servos, que queremos Te agradar, Te servir mais e melhor, que o Senhor fale conosco, ainda que isso nos contrarie, porque nós sabemos que o Espírito milita, contraria a carne milita, luta contra o Espírito, mas quem é filho se sujeita à voz do Espírito. E eu quero ouvir a Tua voz, Espírito Santo, eu quero obedecê-la. Me ensine como Te servir melhor. Se há alguém com alguma dor, um mal-estar, estenda a sua mão, por favor, em direção à minha mão, pois o Espírito de Deus, por meio da minha voz, chega agora ao seu corpo, à sua cabeça e remove essa dor, esse mal-estar, essa preocupação, essa ansiedade, essa tristeza, seja o que for. Coloque a mão agora sobre o seu peito e diga: em o nome de Jesus, saia todo mal. Respire profundo. Amém. Pode falar, meu Deus, que eu vou ouvir e obedecer. Diga: eu vou ouvir e obedecer. É isso aí. Recapitulando o versículo 4 do capítulo 5 da primeira epístola de João, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Por que ele afirma que todo nascido de Deus vence o mundo? Porque o nascido de Deus é o filho, não é criatura. A criatura é maliciosa, é desobediente, é inconstante, né? A criatura é vingativa, é orgulhoso, é autossuficiente. A criatura humana, ela é desobediente por natureza. Já o filho, por natureza, é obediente. É humilde, é sincero, se sujeita, persevera. Então ele diz, olha, em outras palavras, quem é filho de Deus vence o mundo. Quem é vencido pelo mundo é porque não é filho. E quando fala vencer aqui, gente, não é ter status não, tá? Eu tenho que fazer essa conotação, essa observação. Esse vencer o mundo aqui não é você ser um mega empresário, bilionário, famoso na obra, na igreja, na sociedade, no país, no mundo, não. Esse vencer o mundo aqui envolve todas as coisas que suscita a carne ao mundo. A vaidade, o orgulho, né? O materialismo, a promiscuidade, o vício ou os vícios, a autossuficiência, como falávamos há minutos atrás, coisas oriundas da criatura. Já o Filho de Deus, ele vence o mundo, nós vencemos tudo isso. Não é que você não seja tentado, não é que você não seja imperfeito, mas você vence o mundo, as ofertas deste mundo. Por exemplo, no mundo é normal mentir, trair, se prostituir, é normal se corromper, se envolver em esquemas, é normal no mundo você bater de frente com os outros, argumentar, querer impor a sua vontade, querer ser servido e não servir. Só os filhos de Deus, os nascidos de Deus, vencem o mundo porque serve ao menor, não ao maior, porque servir ao maior é fácil, porque o maior pode de alguma forma lhe beneficiar. Agora, servir ao menor que não tem nada para lhe dar, para lhe oferecer. Não é verdade? Pois bem, o que ele quis dizer aqui é porque todo o que é nascido de Deus, filho de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé nos foi dada, não foi para resolver problemas. A nossa fé nos foi dada para a gente ser salvo, para a gente se relacionar com Deus. E os problemas, a gente vence. A gente vence os problemas, a gente vence os desafios do mundo nesta vida, nesta sociedade em que vivemos. Não se corrompendo, não duvidando, não se acomodando, não se rebelando. É assim que a gente vence o mundo. E ele conclui dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tá vendo? Quem é que vence o mundo,
senão aquele que crê, quer dizer, aquele que se entregou, crê que Jesus é o Filho de Deus. Em outras palavras, só aqueles que também buscam ser filho de Deus, como Jesus foi filho de Deus, inclusive ele foi condenado à morte, porque ele assumiu a sua natureza dizendo: eu sou filho de Deus. E por isso o mandaram prender, o julgaram e o condenaram injustamente à morte, porque ele creu que ele era filho de Deus. E quando a gente crê que a gente é filho de Deus, e a gente busca, né, esse nascimento, como eu busquei, você buscou, para então sermos filhos de Deus, então é isso que faz com que você vença o mundo. A pessoa que não se importa em buscar ser filha de Deus, em crer em Jesus para se tornar filha de Deus, porque só por meio de Jesus é que a pessoa pode se tornar filha de Deus. É como está escrito na Epístola de João, que todos que nele creram, ele lhe deu poder para se tornar filhos de Deus, ou filhos de Deus. Quando a gente crer, essa entrega, né, esse sacrifício de obedecer, de confiar, faz com que você passe por esse processo de transformação e se torne então filho de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Em outras palavras, quem é que vence o mundo, senão os filhos de Deus, como Jesus que foi filho de Deus? Só esses. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Jesus nasceu por água, simbolizando o Espírito Santo, a palavra de Deus, o verbo que se tornou carne, né? E sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito, em letra maiúscula, o Espírito Santo, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Quer dizer, a pessoa nasceu da água, no nosso caso, né? Nasceu da água, se batizou nas águas, sepultou a velha vida, nasceu do sangue, do sacrifício, participou da Santa Ceia, um exemplo, entrou em aliança com Deus. Assim como Jesus se entregou por mim, agora eu vou me entregar por ele. Assim como ele teve que se sacrificar para salvar a minha alma, eu também vou me sacrificar para salvar outras almas, salvar a minha primeiro e outras almas. E o Espírito Santo testifica, tá aí, ó. É o Espírito Santo que testifica que é a verdade. Que verdade? Em meu espírito, se eu sou filho de Deus. Se no meu espírito, na minha razão, não há essa certeza que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo também não testifica isso. Porque é ele que testifica a verdade no nosso espírito. Não é maravilhoso isso? Quer dizer, você não tem que sentir, você não tem que ter uma posição privilegiada, nem na sociedade, nem na obra, em qualquer outro lugar. Você tem que ter essa certeza no seu espírito, dado pelo Espírito Santo, que você é filho de Deus. Este é aquele que veio por água, diz. No versículo 7, por 3 são os que testificam no céu: o Pai, Deus Pai, a palavra, em letra maiúscula, e o Espírito Santo. E estes 3 são um, falando da Santíssima Trindade. Quer dizer, quando nós estamos em espírito, quando nós somos filhos de Deus, nós temos a Deus por Pai e nos relacionamos com Ele como Pai e Filho. Há intimidade, o nosso relacionamento com Deus não é superficial, é profundo, né? Tem profundidade, intimidade. A palavra, a gente pratica a palavra, a gente aceita a palavra, a gente vive a palavra. E o Espírito Santo nos dá o gozo, nos revela em que nós temos que mudar, no que nós devemos fazer, no que nós devemos parar de fazer, ou ser, ou pensar, ou falar. É isso que ele está falando aqui. Quando nós somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus, então essa trindade em nós fica em evidência. E o Pai, a palavra e o Espírito, que são um, testificam. O Pai, a palavra Jesus, que foi o Verbo, a palavra que se tornou carne, e o Espírito Santo, que habita em nós. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num. Sobre isso nós vamos falar no próximo domingo. Bem, uma excelente continuação de reunião aí com o bispo, o pastor, o auxiliar, que estão com vocês aí na sua igreja, aí na sua cidade. Que esta semana seja abençoada em todos os sentidos. E nos veremos brevemente na IURD, aí na sua cidade,
ou nas nuvens.